Sobre aposentadoria hoje, né? As mais afetadas pelas mudanças na reforma da Previdência são as mulheres, que precisam esperar mais tempo para acessar o benefício, né? Aí fica aquela dúvida, poxa, será que mudou alguma coisa com relação à idade, por exemplo, tempo de contribuição? Vamos tirar as dúvidas agora, saber o que é que muda em 2022? Vamos saber agora, no quadro Seu Direito. Pois muito bem, aqui no estúdio eu recebo a advogada Daniele Mello. Seja bem-vinda de volta. Bom dia. Obrigada, Bruna. Bom dia. Bom dia. Para você que está em casa, você pode e deve participar enviando perguntas para o Zap do Mulher Demais. Sempre aqui comigo. Eu vou conversando com a Dani aqui e você vai encaminhando suas questões para a gente em tempo real. Eu dou uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp e a gente vai conversando, tá? É o 991050400. Dani, primeiro eu queria saber uma coisa, assim, muda todo ano, assim? As regras mudam todo ano? A gente precisa estar atento a essas principais mudanças, digamos assim? O que é que muda, assim? Então, Bruna, em razão da reforma da Previdência em 2019, algumas regras foram criadas e a gente diz que elas são voláteis, elas vão mudar até ano que vem. Para as mulheres até ano que vem. Então, até ano que vem é importante que as mulheres realmente fiquem atentas às mudanças para que verifiquem se preenchem ou não os requisitos. Entendi. Agora, para esse ano de 2022, o que é que a gente precisa prestar mais atenção, né? Eu citei no comecinho aqui do nosso papo que nós, mulheres, somos as mais afetadas, né? Primeiro, queria saber por que, né? Existe essa questão aí com relação a nós, a aposentadoria feminina mesmo. E aí, quais são as principais mudanças que a gente precisa prestar atenção para esse ano de 2022? Então, Bruna, historicamente, a aposentadoria feminina, ela tem requisitos diferentes da aposentadoria masculina. Razões da diferença biológica entre o homem e a mulher, em razões da tripla jornada que a mulher enfrenta, trabalhando fora, cuidando de casa. Então, sempre, historicamente, houve aí uma exigência menor para que as mulheres pudessem ter acesso à aposentadoria. Antes da reforma, existia um requisito etário de 60 anos, idade mínima de 60 anos e um tempo de carência de 15 anos. Pós-reforma da Previdência, em 2019, essa idade mínima foi elevada para 62 anos. Porém, para que aquelas mulheres que já estavam inseridas no sistema não tivessem um impacto tão grande na sua aposentadoria, foram criadas regras de transição. Certo. E uma das regras de transição é a regra da idade. Então, a reforma, ela estabeleceu que para as mulheres que já estavam inseridas no sistema, ela poderia se aposentar desde que ela fosse preenchendo o requisito da idade mínima, elevando 6 meses a cada um ano a partir da reforma. Então, por exemplo, a reforma foi em 2019. Certo. Em 2020, o requisito mínimo da idade para a mulher se aposentar não era mais 60, era 60,6, 60,5. Agora, em 2022, a gente alcançou o patamar de 61 anos e meio. Então, certo, para que a mulher hoje se aposente, tem que ter a idade mínima de 61 anos e meio e preencher o requisito da carência de 15 anos. Muito bem, Dana, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Estou olhando em tempo real no Zap do Mulher Demais, 991050400. E aí, a nossa telespectadora disse assim, por favor, né, lê minha pergunta, não se preocupa, estou lendo agora, nesse instante. Ela disse que a mãe dela tem 63 anos de idade, ou seja, já está aí dentro dessa regrinha que você falou da idade, né? Mas ela nunca contribuiu. Ela disse que a mãe dela não tem condições financeiras para isso. E ela quer saber se pode receber algum benefício, como o BPC, por exemplo, dar entrada em alguma aposentadoria de alguma forma, já que ela nunca contribuiu. Muda alguma coisa também com relação a isso, Dani? Então, para as pessoas que nunca contribuíram para a Previdência ou estão há muito tempo sem contribuir, existe realmente uma via acessória, uma via alternativa, que seria pedir um benefício da assistência social, que é o BPC. Entretanto, no caso dela, da telespectadora, a mãe dela ainda não preencheu o requisito da idade mínima para ter acesso ao BPC por idade, o idoso. É diferente o BPC da aposentadoria, então Exato. Essa regra é diferente para as duas coisas. Exato. Enquanto a aposentadoria hoje estabelece uma idade mínima de 62 anos, preservando os direitos, né, de quem preencheu a regra de transição de 61 anos e meio esse ano, em 2022, o BPC, a idade mínima é 65 anos, Então, seja faltam homem, 2 seja anos mulher. aí.
Perfeito. Mais uma telespectadora, a Valdeci, agora, obrigada pela sua participação. Ela disse que já contribui com o INSS desde 2016. Ela hoje tem 56 anos de idade, já pagava antes da mudança e tudo mais. E ela fala que tem um tipo de paralisia. Desculpa se eu falar errado aqui, tá? É paralisia do plexo braquial no braço direito. Ela quer saber se já tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria mesmo antes da idade mínima, considerada mínima aí, Dani. Bem, para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que aí a gente teria que ver o caso da Valdeci, se esse problema que ela tem no braço se encaixa ou não no conceito de deficiência, os requisitos são diferentes. No caso, para a mulher que é portadora, né, que possui alguma deficiência, a pessoa com deficiência mulher, o requisito para ter acesso à aposentadoria já não é mais nem 60 como era antes, nem 62, é 55 anos. Sim. A mulher que tem deficiência, ela tendo 55 anos e 15 anos de contribuição, ela vai ter acesso ao benefício de aposentadoria. Então, quer dizer que a Valdeci já estaria nessa regra aí, mas onde ela pode, assim, recorrer, Dani, saber, poxa, realmente eu tenho direito, eu posso procurar isso aí, onde é que ela pode, para onde ela vai? Primeiro, a Valdeci, embora ela tenha o requisito etário, ela teria que verificar se ela preenche o requisito da carência. Sim. Os 15 anos. E, sabendo disso, ela pode ir ao próprio INSS, que é o órgão gestor da Previdência Social do Brasil, e que vai poder dar mais informações para ela. Perfeito. Gente, é muita pergunta aqui, tá? Será que eu consigo mostrar no detalhe aqui no nosso WhatsApp? Pra vocês verem que eu tô falando é verdade, tá? Eu vou acompanhando aqui em tempo real, às vezes dá um tilt assim na cabeça, mas eu tento o máximo que eu consigo acompanhar as questões de vocês, mas vai chegando muita pergunta, tá? Então, Dani, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no nosso bate-papo e aí eu vou dar uma selecionada aqui, porque certamente tem perguntas parecidas, então a gente traz daqui a pouquinho algumas das principais questões, pode ser? Pode ser. Beleza, combinado então. Daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Seu Direito, tá?